A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui mais esse dia junto conosco e que nós também possamos estar em comunhão com o Senhor para cumprirmos com a nossa rotina espiritual, com o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 2 de Crônicas, capítulo 32. O título desse capítulo é Senaqueribe, rei da Assíria, invade Judá e Deus destrói o seu exército. Glórias a Deus, aleluia. Senaqueribe, o rei da Assíria, vendo Judá prosperar de tal maneira, cresce o olho dele e agora resolve lutar e tomar as terras de Judá. Mas ele se esquece que é Deus Pai Todo-Poderoso, Jeová Deus, que está ao lado do seu povo. Antes de iniciarmos a leitura, bem rapidinho, para a gente não perder o costume, se você gosta de estudar a Palavra de Deus, tem o desejo no seu coração de fazer a leitura regular da Bíblia, então se ajunte a nós. Se inscreva no canal, não se esqueça de ativar a palavra todas, para que todo dia você receba a notificação quando o vídeo for postado. Deixe o seu gostei, os seus comentários e não se esqueça de compartilhar a palavra de Deus. Toda vez que nós compartilhamos a palavra de Deus, nós estamos evangelizando. Glórias a Deus. Vamos lá? Verso 1 diz: Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Esta fidelidade que o cronista diz aqui é sobre a fidelidade do rei Ezequias e do povo de Judá. Rei Ezequias é aquele que traz novamente as leis, os mandamentos, o testemunho que o Senhor deixou através de Moisés. Ele novamente abre o templo do Senhor, purifica a casa de Deus, restitui o serviço aos sacerdotes, o dízimo, a Páscoa, andava na ordenança do Senhor. Era aquele que fez com que o povo destruísse todos os altos e altares e templos e postes dos deuses estranhos. E Deus estava junto com este povo. No verso 2 diz assim: Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, tomou conselho com os príncipes e os seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e assim eles o ajudaram. Existiam muitas fontes de água fora da cidade de Davi, e aquela água seria de sustento, de sobrevivência para o exército inimigo. Então ele junta ali o ministério dele e eles entram em acordo que se eles cortassem o suprimento de água, aquele exército não poderia se manter por tanto tempo. E o povo estava junto com Ezequias, porque ele era aquele rei que se preocupava não somente em benefício próprio, mas ele se preocupava com o povo. Era um verdadeiro homem de Deus. No verso 16 diz: E pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os para si na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração, dizendo: Nesse período, Ezequias ele fortifica as cidades, ergue muros, ergue torres, reforça o abastecimento deles de alimento, de água, eles se preparam, porque se houvesse uma guerra, o povo também estaria preparado. Mas ele reúne todo o povo lá e diz assim, de coração aberto para toda a nação de Judá: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temas nem vos espantes, por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um maior conosco do que qualquer um que esteja com ele. Com ele está o braço do homem, da carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear a nossa guerra. Então todo o povo descansou nas palavras do rei Ezequias de Judá. Glórias a Deus, aleluia.
maior é aquele que está do nosso lado. Esse é o recado que o rei Ezequias deu a todo o povo de Judá. Por mim, o capítulo poderia parar aqui, já é o suficiente. Não importa o tamanho do inimigo, a grande multidão que vinha junto com o rei Senaqueribe. Não importa qual fosse a fúria deles, Deus era acima de tudo e de todos. Depois que ele faz o discurso ao povo, que encoraja e enche o povo de ânimo e faz o povo verdadeiramente crer que Deus é por eles, Deus é por nós, o povo fica mais calmo. Então, Senaqueribe manda os seus oficiais. Eles sobem ao monte, vão até o monte. Ali eles falam na língua dos hebraicos e mandam um recado para eles, dizendo assim: vocês pensam que o Deus de vocês é capaz de salvá-los? Vocês acham realmente que esse Deus é capaz de conter a todo o exército de Senaqueribe? Nós somos aquele povo que destruímos os outros povos, que aniquilamos os outros povos. Eles desfazem de Deus, eles ignoram o poder de Deus, caçoam de Deus e ainda falam mal do poder do Senhor. A partir do verso 11, tem todo o discurso dos príncipes da Assíria. Começa dizendo assim: porventura não vos incita Ezequias para a morte, para a fome e para a sede? Dizendo o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Assíria? No verso 13, não sabeis vós que eu e meus pais fazemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Esse é o recado que o rei da Assíria está mandando a todo o povo de Judá. Vocês estão pensando que os deuses são capazes de conter a minha mão? Esse é o rei da Assíria, cheio de orgulho, soberba, um homem verdadeiramente crente no poder e na força dele, ignorando totalmente a existência de Deus. Mas o Senhor é aquele que estava junto do seu povo. No verso 20 diz assim: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, exatamente o profeta Isaías, que nós ainda vamos ler sobre o livro de Isaías, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou o anjo que destruiu a todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Assíria. E este tornou para a sua terra com vergonha no rosto, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali à espada. Santo é o Senhor. Os que saíram da sua entranha são seus próprios filhos. Depois da derrota em Jerusalém, o rei da Assíria, Senaqueribe, volta para a terra dele. Ali, no momento em que ele está fazendo adoração aos deuses dele, os filhos entram e matam ele ao fio da espada. E Jerusalém, toda a terra de Judá, é libertada pela mão do Senhor. Não foi necessário que eles guerreassem, que eles lutassem. Somente o anjo do Senhor desceu e batalhou contra o rei e o povo de toda a Assíria. Depois disso tudo, passando esse período de nervoso, de guerra que eles tiveram, o rei Ezequias fica muito adoentado a ponto da morte. Então ele clama ao Senhor e Deus vai ao encontro dele, manda um sinal para ele e ele novamente fica curado. Porém, o rei Ezequias se esquece de agradecer a Deus pela cura, por uma nova vida que o Senhor deu a ele. Naquele momento, ele se orgulha, ele se exalta pela força dele e esquece da misericórdia de Deus. Então Deus fica irado com o rei Ezequias. Passando um período, o rei Ezequias entende do orgulho que ele teve em não agradecer ao Senhor. Então ele se humilha, ele pede perdão ao Senhor e o Senhor aceita o seu perdão.
Mas o castigo que Deus havia prometido na sua ira, ele diz assim, que não traria a Ezequias, mas que traria ao povo após a morte dele. Verso 26. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, e ele, os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles. Nos dias de Ezequias, e teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Foi um rei muito rico, recebia muitos presentes, construiu fortalezas, fez grandes feitos no meio do povo dele. E por fazer justamente esses grandes feitos, ele chamou a atenção de outras nações, conforme nós já estudamos no livro 2 de Reis, capítulo 20, a respeito do povo da Babilônia, dos príncipes da Babilônia que vão visitar ao rei Ezequias. E ali ele vai entrando e mostrando o reino, mostrando os pastos, mostrando os animais, toda a riqueza que eles tinham. No verso 31 diz assim: contudo, no negócio dos embaixadores do príncipe da Babilônia, que foram enviados a ele e perguntaram acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para testá-lo, para saber tudo o que havia em seu coração. Deus deixa que Ezequias tome o caminho por ele mesmo, só que ali ele tropeça na soberba dele, ali ele tropeça no orgulho dele, que ele sai mostrando toda a riqueza, todo o armamento, tudo que ele tinha nas terras dele, para quem? Para o povo da Babilônia. Mal sabia ele que em pouquíssimo tempo eles seriam escravos do povo da Babilônia. No verso 32, já chegando no finalzinho, diz: quanto ao resto do sucesso de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis e de Judá. E morreu Ezequias e dormiu com seus pais, o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E de toda a Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram grandes honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, glórias a Deus, aleluia. Para nós fica uma lição tão importante, a lição da humildade contra o orgulho. Enquanto Ezequias estava ali humilde diante do Senhor, sabendo que toda força provém de Deus, ele era verdadeiramente um homem bem-sucedido. Mas no momento que o orgulho dele toma conta e ele esquece da humildade, é aí que começa a destruição do povo de Jerusalém, do povo de Israel. No próximo capítulo nós vamos estudar o que acontece com o reino de Israel através das mãos de Manassés. Mas que nós tenhamos a lição, não importa o tamanho da dificuldade que temos na nossa vida, se formos verdadeiramente humildes e reconhecermos que todo o poder provém de Deus, então certamente nós seremos prósperos em todos os negócios da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, entregando e consagrando a nossa vida a Cristo Jesus. Nessa mesma alegria e comunhão, vamos orar e agradecer a Deus? Então, aquieta teu coração, silencia sua mente e esse momento conversa com o Senhor, abre o teu coração, faça para Ele seus agradecimentos, as suas petições, entrega para o Pai os seus sonhos e tudo mais o nosso Pai vai fazer por ti. Nosso Deus, nosso Santíssimo e amado Pai, mais um dia com grande alegria no coração, porém humildemente nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia da nossa alma. Pai amado, queremos te agradecer por mais um dia de vida, por ter vindo ao nosso encontro, suprido a nossa necessidade. Tu bem conheces, Pai, qual é o nosso desejo, o sonho do nosso coração e principalmente a nossa necessidade. Por isso, Pai, nós vamos entregar tudo nas Tuas santas e benditas mãos, consagrarmos a nossa vida
a nossa família, nosso lar, o nosso trabalho, o nosso ministério e tudo mais nas tuas santas e benditas mãos. Que se cumpra a tua vontade, Senhor, na nossa vida. Só vamos te pedir mais uma coisa, Senhor, tenha piedade e nos dê sabedoria vinda do céu e a sua paciência divina. Tudo mais, Senhor, que te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Por tudo, Deus seja louvado. Obrigada pela sua companhia. Não se esqueça do verso bíblico que vem daqui a pouco. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Deus te abençoe. Até amanhã.